Não foi uma derrota, né? Foi uma tragédia. Foi a maior derrota, junto com o jogo do Flamengo em 2020, da história da Neoquímica Arena. Quando acontece um negócio desse, não é uma coisa só que dá errado. Uma coisa que dá errada é uma derrota. Uma tragédia são várias. Quais foram as várias coisas que deram errado no Corinthians hoje? Ou para o Corinthians hoje? Obrigado. Boa noite a todos. Realmente tudo deu errado. Não salvamos nada de um jogo como esse. Começamos com a ideia de jogo escolhida pelo treinador, que não se sustentou, não se justificou, teve que ser trocada com 20 minutos do primeiro tempo. Acho que não precisa falar mais nada, o treinador está assumindo a parte dele, de que a ideia de que pensamos para o jogo foi uma ideia que não funcionou, né? Então temos que pedir desculpa mesmo. Nunca passei por isso, acho, numa vitória dentro da minha casa, como mandante, né? Como treinador. Foi muito doloroso para a gente, mas nunca tivemos em condição de entregar algo melhor no jogo. E quando acontece isso e termina do jeito que terminou, a responsabilidade é do treinador, sem dúvida nenhuma. A maior responsabilidade é do treinador. Mano, boa noite, Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Você falou sobre a situação em campo, mas há quem acredite também, mano, que muitas vezes o que acontece no gramado é resultado de uma gestão de futebol. O resultado de hoje tem a parcela de culpa da diretoria do Corinthians? Não seria eu muito canalha se fizesse esse tipo de ilação ou relação, né? O que aconteceu no ano, na temporada, faz parte da temporada, isso pertence ao clube, né? Mas nada se justifica o jogo que fizemos hoje, nada. Mano, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Você, na primeira resposta, fala sobre o erro do próprio treinador. Eu queria que você explicasse, então, qual foi seu objetivo em colocar o Fábio Santos, se ele era para formar uma linha com 3 defensores, se o Bidu tinha que atacar mais, e o que não funcionou, porque você teve um tempo até essa partida contra o Bahia. Obrigado. Tivemos tempo, sim. Trabalhamos a ideia de jogar com linha de 3 desde o início da preparação tática da segunda-feira. Mesmo que o adversário tenha vindo um pouco diferente do que poderia vir, né, porque não veio com um atacante definido, a gente deveria ter executado melhor, porque sabíamos mais ou menos o que eles poderiam fazer, as alternativas. Realmente Bidu e Fagner era para ser os alas, como iniciamos em Porto Alegre. Mas eu penso que pegamos a bola e queremos resolver o jogo com muita pressa, correndo muito em direção ao gol do Bahia. E eles esperaram a gente errar, e a gente errou bastante. Né? Tomamos um gol cedo, isso sempre é ruim. Mas aí, a partir daí, nada funcionou. Mano, aqui, Rafael Esgrilles, Energia 97. É claro que você veio do jogo do Grêmio para esse jogo com um plano com 3 zagueiros, né? Esperava que isso funcionasse mais uma vez e, como você já disse, com 20 minutos você tentou mudar e não conseguiu. Você vê que a zaga fica muito exposta, mesmo com 3 zagueiros? É um problema crônico que o Corinthians tem de não ter aquele primeiro volante para proteger ali a linha defensiva? E uma outra pergunta, se me permite. Sempre foi o refúgio do Corinthians jogar em Itaquera, e parece que esse ano isso caiu por terra. E tem apenas mais um jogo em Itaquera, e terça-feira um jogo fora decisivo contra o Vasco. Na parte psicológica, uma derrota, uma goleada para o Bahia, o quanto isso vai impactar psicologicamente, mano? Eu acho que os jogos que fogem completamente do contexto de um jogo de futebol, você apaga. Você não pode levar em consideração uma tragédia futebolística, porque ela não faz parte da regra daquilo que fizemos até aqui agora, juntos aqui desde que eu cheguei. Já perdemos, mas perdemos jogando futebol, jogamos competindo, né? E não foi o que aconteceu hoje.
O Bahia também jogou com linha de 3. O problema não é a linha de 3, é a execução daquilo que fizemos ou que não fizemos, né? A gente tem algumas dificuldades de lado, o adversário ia jogar com um ala longe dos nossos jogadores, então era melhor nós termos um ala para bater ala contra ala, né? A questão é que não funcionamos bem, não conseguimos atacar com 2 atacantes mais centralizados para ter força ofensiva, que a ideia era essa, ter uma força ofensiva. Não conseguimos construir tão bem a partir de um determinado momento, porque perdemos toda a tranquilidade. Falar sobre o ambiente agora não tem valor nenhum, porque o ambiente tem completa razão, depois do que apresentamos, né? Então, acho que as coisas não andaram, acho que voltamos o segundo tempo melhor, ficamos com a posse e tentamos chegar até o 3-1, mas aí já entramos um pouco também no desgaste que tem que cuidar, porque é assim que as coisas acontecem. Já temos um jogo na terça-feira, então é uma série de coisas que, na minha opinião, ao iniciarmos mal, ao produzirmos o início mal, tudo aquilo que se pensou para o futuro deu errado. E por isso que terminou 5-1. Mano, aqui, boa noite. Rafael Jacobucci, da Rádio Craque Neto. O treinador do Corinthians abre a coletiva chamando a responsabilidade pelo resultado negativo. Mas qual responsabilidade tem o elenco após 15 dias de preparação e é goleado e não tem entrega diante da sua torcida? Olha, seria muito cômodo para mim dizer que não teve entrega. Quando taticamente as coisas não funcionam, parece que você não tem entrega, mas não foi isso. A responsabilidade maior é minha mesmo, e não é demagogia nenhuma, não é nem o sentido de querer chamar a responsabilidade para o treinador, é que eu penso isso, e já disse isso a eles, e é o que vai ser a tônica daquilo que nós vamos avaliar desse jogo. Mano, aqui, por favor, Henrique Filhote, Identidade Corintiana. Mano, você já dividiu as responsabilidades que você teve em relação ao resultado, que o elenco teve em relação ao resultado, mas eu queria te perguntar, o quanto esse clima de indefinição, todo o clima que foi criado em volta de eleições e tudo que será definido amanhã, pode ou não ter influenciado na cabeça dos jogadores e um pouco também na sua? Nós estamos vindo de um jogo fora, a proximidade da eleição pode estar mais presente, mas a gente sempre conseguiu trabalhar sem a interferência dessas coisas externas no nosso dia a dia. Não acho que isso tenha sido a maior parte daquilo que não fizemos hoje. Mano, Lucas Abdala, da Rádio Dimensão Esportiva. Como colocar a cabeça dos jogadores em campo diante dessa goleada e também com as eleições do clube que ocorrerão amanhã e que determinarão o futuro do próximo triênio do Corinthians? O clube vai seguir a sua vida como tem que seguir, né? Eu não quero misturar os assuntos, acho que a gente tem que assumir a nossa responsabilidade de campo, as coisas que não fizemos. Foi por isso que perdemos a partida da maneira como perdemos, foi por isso que tivemos uma derrota vexatória na nossa casa. Mano, Alex Dinarte, da Rádio Coringão. Você, vencedor, o seu elenco tem vários jogadores vencedores. Como que é o clima, né, para se recuperar, faltando apenas 9 pontos a serem disputados, né? Como está o clima do teu elenco depois dessa derrota e o que se pode fazer, né, na questão psicológica mesmo dos atletas, né, para melhorar e ter um desempenho melhor contra o Vasco da Gama na próxima rodada? Eu não tenho dúvida que nós vamos ter um desempenho melhor, porque é impossível fazer algo pior do que fizemos hoje. Temos que assumir essa responsabilidade. Vamos apagar isso, porque apagar em termos de esportivos, né? Vamos carregar para a história, porque essas coisas sempre ficam marcadas, mas na terça-feira que vem certamente voltaremos a ser o Corinthians que foi nos últimos dias. Mano, boa noite.
Numa das suas primeiras respostas, você disse que seria até canalha da sua parte fazer qualquer tipo de ilação em relação à diretoria, mas hoje a principal cobrança da arquibancada dos torcedores foi em relação à diretoria. Você foi um cara que chegou nessa reta final de temporada, na reta final de gestão também. Você não seria, ao mesmo tempo que você se diz que fazer qualquer tipo de ilação seria algo canalha da sua parte, não seria algo, não sei se ao menos se sentiria exposto chegar nesse momento e você dar a cara a tapa para bater, sendo que você chegou nessa reta final e ninguém da diretoria está do seu lado aí nesse momento? Não, gente, vocês substituem a palavra canalha por aproveitador. Seria menos drástico, tá? Seria muito ser aproveitador da minha parte, tomar 5-1 e vir aqui e transferir a responsabilidade para outras questões. Não está aí o 5-1, tá? Alessandro não está aqui porque ele não pode estar aqui, você sabe, ele está suspenso. Tá? Então vamos esclarecer isso. Não é que sempre esteve aí e se não estivesse suspenso estaria aí sentado como sempre, tá? Já conversamos lá dentro com quem temos que conversar, mas a questão não é essa nessa hora. É vir aqui e assumir a responsabilidade pela derrota vexatória que tivemos aí. Tá? E isso não tem nada a ver com outras coisas que não seja o que aconteceu ali dentro no jogo de futebol. O torcedor já, em outros momentos, já se manifestou do seu jeito, do jeito que ele entende que deva se manifestar com esse ou com aquele, né? E nós já passamos por situações como essa e não tivemos a derrota que tivemos. Então, esse aspecto da derrota, ela vai ficar limitada ao jogo que fizemos, que foi muito ruim, do Bahia, que teve os seus méritos, e também não queremos aqui desmanchar nada, mas é óbvio que o Corinthians ser goleado por 5-1 dentro da sua casa, nós temos que assumir a nossa responsabilidade, e tem a ver com aquilo que aconteceu dentro do jogo. Mano, aqui Vinícius Lúcio, central do Timão. Bom, temos um jogo aí diante do Vasco na terça-feira, depois, né, fora de casa, depois o Inter aqui e Curitiba fora. São 3 decisões, né? Jogos importantes, já que o Corinthians continua brigando contra o rebaixamento. Quero saber como que vai ser o planejamento, a conversa, a preparação. Se os jogadores vão entender que são 3 finais, que não dá para tirar o pé, que tem que brigar até o final, mesmo com placar adverso. E na relação dessa goleada sofrida hoje aqui, quantos % é culpa do técnico, quanto % é culpa dos jogadores também? A questão do futebol não é matemático, né, gente? Tá? Eu acho que cada um vai assumir o seu papel, isso vocês não têm nenhuma dúvida. Tá? Eu estou aqui falando com vocês, estou assumindo a minha parte. Tá? E eu acho que é isso que eu devo fazer com transparência, porque a ideia não foi boa, porque não funcionou a tal ponto de ser goleado 5-1, então temos que entender que num 5-1, a primeira parte sempre é aquilo que você pensou para o jogo e que desde o início não funcionou bem. Mano, sobre o vestiário, né? Você falou que conversou lá dentro com quem tinha que conversar. Queria te ouvir como é que os jogadores receberam isso, como é que foi essa conversa em linhas gerais, por favor. Ainda não conversei com os jogadores, vou conversar só depois que sair da entrevista coletiva. Vocês devem imaginar como é um vestiário quando você toma 5-1. É assim que ele está. Opa, mano, tudo bem? Boa noite. Yuri Medeiros, da Gazeta Esportiva. Você fala sobre não misturar os assuntos e, de fato, a sua parte é o campo, mas tudo que envolve o Corinthians neste momento é cercado de tensão, desde a parte política, desde a parte agora de campo com a goleada sofrida para o Bahia. Eu queria saber como que a comissão técnica pretende, nesse momento, blindar os jogadores, blindar o CT para essa reta final de Brasileiro, para o Corinthians conseguir a pontuação que precisa, não ser rebaixado para a segunda divisão. Como blindar esses jogadores de um clima tão tenso, tanto na parte política, como na parte de campo, com esse resultado que ninguém esperava? Obrigado. Nós vamos continuar trabalhando da maneira como estamos trabalhando e nas condições que nos são oferecidas, que são boas para executar o trabalho. Não temos nenhum porém no nosso dia a dia que não seja o dia a dia adequado para você executar seu trabalho. Não executamos bem por nossa culpa. Mano, aqui, eu queria que... Claro que você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria focar mais nessa parte, né? O Corinthians não perdia aqui na Neoquímica Arena há quase 5 meses, 17 jogos, mas nos últimos jogos, muitos empates, né? Agora uma derrota também
um dos maiores vexames da Neoquímica Arena, sem sombra de dúvidas. O que está acontecendo com o Corinthians em Itaquera, mano? Porque hoje também a gente viu a torcida já fazer alguns gritos de protesto, em tom de protesto aos 35 do segundo tempo, o que já não é normal. Recentemente você também falou que alguns torcedores já estão um pouco impacientes, você até falou em transformar isso. O que você acha que está acontecendo? Os jogadores estão sentindo, de repente, essa má fase, vendo que as coisas estão acontecendo? Porque Itaquera sempre foi o ponto forte, né? Você fazia um tempo que não perdia aqui também. Enfim, queria que você falasse sobre isso, mano. Obrigado. É que Itaquera faz parte da história recente vencedora do Corinthians, né? Então, você não tem uma passagem tão dura como o Pacaembu fazia parte lá no passado, quando eu cheguei na primeira vez, quando vim, né? Então, tudo isso é novo, né? O torcedor é um pouco diferente, você sabe que é um pouco diferente, o torcedor do futebol atual ele é um pouco diferente, mas nada se justifica o que aconteceu hoje. O que aconteceu hoje vai entrar no capítulo especial, pertence a esse jogo, e tudo que o torcedor fizesse hoje, ele estaria coberto de razão. Qual?